Vamos então começar fazendo um primeiro anúncio. Vamos clicar aqui, estamos justamente naquela tela de cobranças e vamos clicar em Criar Anúncio. Observem a tela que é mostrada e vamos entender um pouco sobre isso. Vamos falar genericamente sobre o objetivo de marketing e começar a aprofundar alguns deles. Nós vamos trabalhar vídeo a vídeo com alguns objetivos de marketing. Mas aqui eu quero principalmente que você entenda o conceito por trás disso. Quando você cria um anúncio, a primeira questão que você vai trabalhar é qual o objetivo do mesmo. E o que isso muda em relação ao anúncio? Vou pegar dois exemplos: alcance e conversões. Vamos falar sobre eles, que vão ser os primeiros que nós vamos trabalhar ao longo dos vídeos. Olhando no Help, o que nós temos que o alcance é para atingir o máximo de pessoas. Vamos ver a comparação com conversões. Gera ações valiosas no seu site, aplicativo ou no Messenger. O que quer dizer isso? Lembre-se que nós construímos um pixel e que no pixel nós passamos informações para o Facebook. Pois bem, no Conversões, nós podemos utilizar estas informações para direcionar os anúncios. Então vamos agora pensar no que é de diferente entre um anúncio de alcance e um anúncio de conversões. O Facebook recebe um anúncio, vamos citar por hipótese que seja para o mesmo público, com as mesmas características. E ele tem um anúncio de alcance e um anúncio de conversão. Vamos dizer que o anúncio de conversão esteja vinculado a efetivar cadastros no site. Pois bem, o Facebook tem a percepção de quanto custa anunciar para cada pessoa, porque ele sabe quais são os outros anunciantes que estão concorrendo para anunciar para aquela pessoa, e ele também conhece o perfil daquelas pessoas e sabe quais têm mais ou menos possibilidades, por exemplo, de entrar num site, de preencher um cadastro, etc. Então, ele pode dizer, bom, eu vou, seguindo por essa estratégia, colocar estes valores para participar de leilões nestas pessoas, porque isso vai me dar um volume maior de pessoas que vão ver meu anúncio, dentro do público que você selecionou. Ou, se o objetivo é conversões, ele pode entender que este outro grupo de pessoas, mesmo que por em tese para a exibição para cada uma seja mais cara, porque você não está no alcance, você não está tentando mostrar para o máximo de pessoas, mas está mostrando para pessoas que, se o objetivo fosse o alcance, você não mostraria, porque são mais caros, essas pessoas participam de leilões, estão em leilões em que há ofertas maiores, mas elas têm uma tendência maior de entrar no site, de gerar conversão. Então, eu vou, se o objetivo é conversão, pagar mais caro, mostrar para menos pessoas, mas para mostrar para mais pessoas que tenham alta chance de converter. E mais, ao longo do tempo, isso é que nós vamos ver quando fizermos um anúncio de conversão, ao longo do tempo, com base nas informações do pixel, ou seja, com base nas informações de qual anúncio, de qual público aquele anúncio é mais efetivo como conversão, o Facebook vai otimizando, cada vez direcionando para um público mais focado na conversão. Mesmo que para exibir para aquela pessoa possa até ser mais caro, mas ele sabe que pessoas com aquele perfil estão gerando conversões maiores. Então vejam, o mesmo anúncio, com mesmas características, com tudo igual, vai ter resultados muito diferentes, dependendo do seu objetivo, porque o Facebook vai fazer o máximo para que aquele objetivo que você selecionou aqui seja o atingido. Então nós temos situações como, por exemplo, o alcance, envolvimento, visualizações de vídeo. Então eu quero gerar o máximo de visualizações no meu vídeo. Bom, há públicos que prestam mais atenção nos vídeos, que assistem mais vídeos, outros que assistem menos. Então o Facebook vai direcionar em função disso. E nós vamos trabalhar inicialmente, como eu falei, com públicos de alcance e de conversão. Vamos selecionar alcance aqui. Então, no momento que você seleciona alcance, ele mostra abaixo
a informação de que é o alcance e pede o nome da campanha. Vamos chamar de primeira campanha de alcance do curso. Nós temos duas questões aqui: criar teste AB e otimização do orçamento da campanha. Nós vamos retomar isso ao longo do tempo. No início, vamos só seguir pelo default e criamos nossa campanha. Você então irá vincular a uma página do Facebook. Já existem aqui algumas páginas pré-cadastradas e eu posso vincular a uma delas. Nós vamos ver no próximo vídeo como nós definimos a vinculação de uma página do Facebook ao seu gerenciador de anúncios. Na sequência, nós temos o quê? O criar novo público. E aqui nós temos mais de uma forma de trabalhar com isso, mas com base naquilo que nós vimos, nós podemos utilizar aqui os públicos personalizados e os públicos semelhantes, ou seja, aqueles públicos que nós criamos anteriormente. E esta é sem dúvida a questão mais essencial de nossa estratégia. Muda completamente o nosso resultado dependendo do que nós vamos definir aqui. E nós vamos ver ao longo do tempo um pouco mais de detalhes disso. Mas a essência nós já vimos. Se eu quero vender, se eu quero um anúncio que venda para um público que compra, por exemplo, no meu caso, curso de Java, é muito interessante um público, por exemplo, semelhante a públicos que no passado compraram cursos de Java. Se eu colocar um público genérico, eu vou ter pessoas que se interessam por curso de Photoshop acessando um anúncio de um curso de Java. Por quê? Porque aquelas pessoas que se interessam por Photoshop foram identificadas como semelhante a todas as pessoas que compraram cursos comigo. Então, um público de cursos de programação, ou de Java, ou correlatos, é mais interessante para eu anunciar Java do que um público de 3D, de Photoshop, etc. Se você tem um produto que tem diferentes públicos, isso é relevante. Claro, você também pode ter um produto que não tem esse tipo de divisória e que todo mundo que consome aquele seu produto, ou semelhantes àquele público, é um público-alvo seu. Mas você vai aqui escolher um público. Digitando ou selecionando, você tem um público que você selecionou como aquele público semelhante. Você pode adicionar mais públicos. Se você adicionar mais públicos, o que vai acontecer é que o universo que o Facebook tem para trabalhar vai ser composto pela união de todos os públicos que você colocar. E aqui vem um aspecto muito importante na sequência, que é a localização. O que diz a localização? Você pode segmentar para um local muito específico. Você pode segmentar para uma cidade, um estado, para uma área. Se você tem um comércio local, pode ser interessante você fazer anúncio num raio de 2 km, 5 km de onde você tem aquele ponto. Em outros casos, faz sentido você ter uma abrangência maior. Vai depender do tipo de produto que você está selecionando. Se eu quiser, por exemplo, na minha cidade, eu posso digitar Porto Alegre e ele vai selecionar Porto Alegre. Você tem a idade, se você tem o entendimento de que seu público é de uma faixa etária definida, você já pode definir a idade que você quer e o mesmo vale para o gênero. Atenção aqui! Pode ser que a sua percepção da idade do seu público não corresponda ao que você vai ter de resultados de um anúncio no Facebook. Pode ser mais interessante você deixar uma idade mais ampla ou não colocar restrição da idade e, ao longo de alguns dias, vendo o resultado dos anúncios, aí sim você perceba se faz ou não sentido restringir a idade. Daí a pouco você diz, efetivamente, determinada faixa etária não é meu público, estou gastando dinheiro com eles e não está sendo gerada nenhuma venda ou nenhuma conversão, e aí sim eu vou restringir para aquelas idades que geram mais resultados. Se você está muito seguro do perfil da idade, você já no primeiro anúncio você pode fazer essa restrição.
O mesmo vale para gênero. Se você atende prioritariamente homens ou mulheres, você pode já segmentar de forma a assim também otimizar o resultado de seu anúncio. Nós temos opções de direcionamento detalhado e nós vamos fazer um vídeo só sobre isso. O como podemos definir características específicas de um público. No geral, muitas vezes, faz mais sentido você optar ou por um público já definido, personalizado, que você já deixou para o Facebook a tarefa de identificar o perfil desse público, ou você mesmo construir um público, definir características. Eu quero alguém que goste de informática, que tenha faculdade, que tem tais interesses, e você define isso. Mas, muitas vezes, é mais interessante você utilizar a opção de o Facebook fazer essa análise por você, com base na semelhança com o público que você construiu, um público personalizado, etc., como vimos anteriormente. Misturar as duas coisas pode gerar um resultado mais negativo do que positivo. Mas, de novo, como em tudo que nós fazemos no Facebook, você precisa testar para a sua realidade e ver se o resultado é aquele que você espera ou qual ação, qual opção gera o melhor resultado. Nós vamos deixar posicionamentos automáticos, depois nós vamos falar sobre posicionamentos e temos o orçamento. O que nós temos aqui é que nós temos a opção de alcance com duas separações. Atingir o máximo de pessoas ou exibir o máximo de vezes o anúncio, mesmo que ele apareça várias vezes para uma pessoa. Também, de acordo com sua estratégia, você pode escolher uma ou outra. No geral, se você está divulgando um produto de uma forma ampla, ou um vídeo, etc., você pode escolher alcance. E se você quer enfatizar uma determinada mensagem, por exemplo, você tem um evento que vai acontecer daqui a 3 dias e você não se importa que a pessoa veja você até quer que a pessoa veja 2, 3, 4 vezes aquilo para realmente fixar que aquele evento vai acontecer naquela data, você pode optar pelo impressões. E aqui tem alguns outros detalhes que nós sempre vamos vendo aos poucos, vídeo a vídeo, mas o principal deles é o orçamento diário. Caso você opte pela opção orçamento diário, que diz quanto você vai gastar por dia. Por exemplo, nessa opção eu estou dizendo que eu vou gastar, o Facebook vai fazer o possível para gastar R$ 5,00 por dia com o meu anúncio. Você pode também ter a opção do orçamento vitalício. No orçamento vitalício você diz o total que você vai gastar e você tem um detalhamento de quando você quer que comece, quando você quer que termine, e ele tentará, naquele período, distribuir o seu orçamento de forma a atingir o melhor resultado do objetivo que você colocou no início. Então, aqui nós estamos fazendo o quê? Nós estamos criando o orçamento, a programação, os detalhes da nossa campanha, definindo público, valores, etc. Dentro dessa campanha, na sequência, nós criaremos anúncios, grupos de anúncios, nós veremos a parte do material criativo em si, do que vai no anúncio. Isso nós veremos num vídeo seguinte. Aqui estamos então dando o primeiro passo, que é definir o público, o orçamento, a ideia geral do que nós queremos atingir com aquele anúncio ou com aquele conjunto de anúncios. No próximo vídeo vamos então dar sequência na criação do anúncio em si.